Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e estamos aqui mais uma vez juntos para a Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã, dando continuação aos nossos estudos com base nesta lição bíblica, os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Um tema muito oportuno e atual, contemporâneo, e hoje nós estaremos meditando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. As sutilezas contra a prática da mordomia cristã. É uma doutrina muito importante para a vida do crente em Jesus Cristo, para o ministério, e nós precisamos redescobrir a mordomia cristã, o significado da mordomia cristã. Você que não está muito acostumado com esse termo, nós vamos falar bastante a respeito disso. O que é a mordomia? Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade que cada cristão tem na administração daquilo que é de Deus, sejam os dons ou todas as coisas e bens de Deus que temos recebido. A nossa família, uma dádiva, uma bênção. Nós devemos cuidar da família que Ele nos deu. Os bens, o emprego, a saúde, devemos cuidar com zelo da nossa saúde, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, devemos zelar pelo nosso... Então, enfim, tudo que recebemos, os dons espirituais, devemos administrá-los com zelo, cuidando com zelo do dom que recebemos. A salvação, devemos com zelo cuidar, guardar, administrar o dom tão precioso de Deus que nós recebemos. Enfim, o trabalho do mordomo, a função do mordomo é administrar, cuidar daquilo que não é propriamente seu e zelar dessas coisas. Então, a partir daí, a mordomia cristã, o zelo pela obra de Deus, pela igreja do Senhor, pela doutrina, enfim, cuidar das coisas de Deus. Amém? Vamos lá então. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Antes de estarmos adentrando, como dizem alguns irmãos, adentrando propriamente dito na lição, me permita aqui dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos debruçados sobre a tua palavra e poder aprender mais da mesma. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, as nossas vidas, a equipe técnica, a mídia, a minha vida aqui enquanto estiver falando. Que em nome de Jesus a tua boa mão esteja estendida sobre as vidas dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e a tua igreja e aos muitos irmãos de outras denominações que nos acompanham, que estão conosco, que meditam conosco na tua palavra, que as bênçãos, ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um e todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então para a nossa lição. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 14, versículo de número 20, que diz: E deu-lhe o dízimo de tudo. E deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, verso 20. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus ou com a obra de Deus é mais do que um dever. É um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas a nós. É um ato de liberalidade e amor para com o Pai, por tudo aquilo que por nós
ele tem feito. Vamos à leitura bíblica de classe, a nossa grande classe, que vai além aqui do espaço da Igreja Evangélica Canaã e dos nossos estúdios e estende-se até a sua casa, o seu escritório, o seu trabalho, o seu carro, enfim. Se você pode, tome a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe, leia comigo, faça esta leitura bíblica e a leitura será em Gênesis capítulo 14, verso 17 até o verso de número 20. Diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Os objetivos dessa lição: expor os equívocos cometidos pelo evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo é válida, é legítima e que está sob ataque, tá? E afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. O dízimo é a disciplina espiritual em que é possível mensurar o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Que a partir dessa lição possamos compreender melhor o privilégio de cultuar a Deus e sustentar a sua obra por meio da entrega generosa de nossos dízimos e ofertas. Esse é o objetivo, são os objetivos desta lição. Amém? Vamos lá então. A introdução. Nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã, que eu já lhe disse. É o ofício, o ministério de administrar os bens, dádivas, bênçãos e dons de Deus a nós dispensados. Há muitos equívocos e incompreensões e distorções em torno dessa doutrina da mordomia cristã. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada, combatida por muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido, repetindo, nós vamos falar bastante a respeito disso. Tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. E nos privilégios que vivemos individualmente. Então, por gratidão, servirmos, entendendo que recebemos sem merecer. E aquilo que recebemos não é propriamente nosso, é de Deus, que Ele dispensou a nós, e nós devemos cuidar desses bens, dádivas e bênçãos. Amém? Visando corrigir alguns desses ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltram no meio da igreja evangélica, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Esse é o objetivo. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha.
dá para receber. Vamos fazer um negócio. Tá? Vamos fazer aqui um balcão de negócios. Vamos fazer um escambo com o Todo-Poderoso. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo e das ofertas usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Ou seja, nós iremos ver ao longo da lição que pessoas que têm o seu coração apegado aos bens materiais, à avareza, que têm o seu coração inclinado para a avareza, usam as distorções e exageros cometidos por essa teologia da barganha para justificar a sua infidelidade no que diz respeito a dízimos e ofertas. E até que quando olhamos por este prisma, neste sentido, nós encontramos até uma justificativa legítima para não atendermos a palavra de Deus e o chamamento para os dízimos e ofertas. Afinal de contas, tantos exageros e tantas aberrações e erros doutrinários, teológicos, distorções teológicas, doutrinárias são cometidos em nome dessa barganha, dessa próspera barganha, que acaba assustando algumas pessoas. É bem verdade que algumas acabam fechando o coração por ignorância, por não entender e ter recebido um ensinamento errado, equivocado. Algumas pessoas se fecham para isso. Mas outras, é bem verdade, se aproveitam disso para dizer, não é assim, não precisa, e deveria dizer, na verdade, eu não quero. Tá? Mas vamos continuar aqui. Finalmente mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, e é isso que nós temos que ter em mente, longe de ser um fardo, é uma expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Eu não merecia, mas Ele me deu. Eu não teria condições, mas Ele me deu. Ele me sustém e me sustenta, me mantém de pé, ativo, saudável, trabalhando, conquistando, realizando. Isso tudo é dom de Deus. E numa expressão de gratidão e não de peso, até porque também está escrito, Deus ama aquele que dá com alegria, não fazendo por obrigação, porque entende com o coração grato que não era merecedor de coisa alguma e recebe todas as coisas da parte de Deus. Vamos então, continuando, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Conhecendo o evangelho da barganha. Conhecendo o evangelho da barganha, por alguns chamados de teologia da prosperidade. Vamos lá. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos, os indoutos, não no sentido pejorativo, ignorantes no sentido de não conhecer a doutrina e a palavra, não conhecer a fundo as escrituras, é nesse sentido que digo a ignorância, e até os mais pobres são manipulados por essas técnicas. Vale tudo, vale de tudo. E o que é pior? Tudo em nome de Deus e em nome da fé. Tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas toda hora. Internet, rádio, televisão, até nos cultos. Toda hora, com pedidos e apelos por dinheiro, por mais dinheiro. A promessa sempre é a mesma.
tudo que você tem, dê tudo que você tem para receber em troca muito mais do que aquilo que você ofertou. É verdade que a oferta multiplica, é verdade que o dízimo guarda, mas não se trata de barganha. Eu já citei aqui o texto de Paulo em 2 Coríntios. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que muito semeia, muito colhe, aquele que pouco semeia, pouco colhe. É óbvio, é bíblico, mas eu não posso usar disso como moeda de troca. Não é barganha. Você já está entrando no negócio, na coisa, na onda, dizendo, eu vou investir 100 para receber 1000. Não se trata disso, irmão. Não se trata disso, minha gente. Tá bom? Vamos lá. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Você já deve ter ouvido isso aí. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Mas aí eu quero te propor uma questão aqui. Se eu tenho poder para usar a palavra e determinar a Deus aquilo que ele tem que fazer e ele não pode se recusar a fazer aquilo que eu determino, quem é Deus na história? Cuidado, para que, querendo ser sábio, você não se torne um louco. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Me desculpe, eu não vou pedir perdão, tá? Mas me desculpe se você é apreciador disso. Mas eu te faço essa pergunta. Se é possível colocar Deus contra a parede e exigir alguma coisa de Deus, quem é Deus? Segundo, dízimos e ofertas como prática legalista. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Se eu faço, logo mereço. Se eu entrego, logo mereço. Não se faz por gratidão, não se faz por liberalidade, não se faz por generosidade, se faz por cobiça. Se faz porque tem um propósito. Tá? A oferta e o dízimo é só um meio para um fim. Tá bom? Essas práticas tornaram-se fatores fundamentais para a salvação. Tem gente que tem a coragem de atrelar a salvação ao dízimo. E tira de contexto o texto de Malaquias, por exemplo, quando diz, em que me roubam? Em que me roubaram? Nos dízimos e nas ofertas. Ora, os ladrões não têm parte no reino de Deus. Logo, se você não oferta, logo, se você não entrega o dízimo, melhor dizendo, se você não entrega o dízimo, você é um ladrão e ladrão não tem parte no reino de Deus. E aí, pasmem com o que eu vou dizer aqui. Tem gente que mente para conseguir dinheiro para entregar o dízimo, para na igreja não ser ladrão, mas aí é mentiroso. Tem gente que... Meu Deus. Eu vou falar. Tem gente, e eu ouvi testemunhos quando eu tinha o meu comércio, era uma livraria evangélica, quando eu trabalhava no mercado evangélico, de pessoas, mulheres, que eram do lar, logo não tinham dinheiro, não tinham um salário. Pegavam escondido da carteira do marido para poder levar para a igreja, para poder participar da ceia, porque sem o dízimo ela não poderia participar do culto de Santa Ceia. E aí, para não roubar Deus, pode roubar do marido. Sangue de Jesus tem poder.
Está errado. Atrelam o dízimo e a oferta à salvação e acabam fazendo com que muitos corram o risco de pôr em xeque a sua salvação para cometer um ato legalista. Vamos continuar. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar uma salvação pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo dando testemunho que os irmãos da Macedônia, mesmo que em tribulações e em pobreza, faziam questão de voluntariamente ofertar e entregar a sua oferta para que outros irmãos em necessidade fossem socorridos. E mais do que a oferta, os bens, o dinheiro propriamente dito, eles ofertaram a própria vida ao serviço da obra de Deus. Entendendo que era uma forma de ser gratos a Deus pela graça recebida pelo Senhor, sem barganha, sem troca, sem jugo, sem obrigações, liberalidade, gratidão e amor por Deus e por sua obra. Vamos continuar. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Não é pelo volume da oferta, nem se eu oferto, nem pelo dízimo. Não se trata disso. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Todos na casa de Deus somos servos, mordomos, administradores dos dons e dádivas de Deus para conosco, para com sua obra, para com o mundo. A gente não faz por barganha. É óbvio. Não, deixa para daqui a pouco. Chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese dele é: a entrega dos dízimos e ofertas não é barganha, não é moeda de troca com Deus, nem prática legalista. É um ato de amor, de generosidade e de reconhecimento em agradecimento por todas as bênçãos recebidas da parte de Deus. Vamos continuando aqui. Me permita trazer para você um trecho do livro A Prosperidade à Luz da Bíblia. A prosperidade à luz da Bíblia. A teologia que fomenta a barganha com Deus tem como um dos seus pressupostos a doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença, ao morrer, Jesus Cristo conquistou para os crentes muitos direitos.
certos. Cabe agora ao cristão se conscientizar da existência deles e reivindicar para si a concretização desse direito. A posse da bênção passa agora a ser um direito líquido e certo, e não algo que está condicionado à vontade divina. Ou seja, Jesus conquistou na cruz direitos e eu tenho, a partir desses direitos, eu posso exigir que me sejam feitos e feitas algumas coisas por Deus. Eu tenho direito de exigir. Eu posso exigir e Deus não pode dizer não. Ele não tem. Eu tenho direito, ele não. É mais ou menos por aí. Tá? Isso é um trecho extraído do livro A Prosperidade e a Bíblia. O autor é José Gonçalves. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque é o segundo tópico. O dízimo era uma prática da lei. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre dízimos e ofertas para exigirem ou para se eximirem do seu dever cristão, como servo de Deus. Eles se eximem da prática do dízimo e das ofertas. A alegação mais comum, entre as muitas que existem, é de que a prática do dízimo é um preceito mosaico da lei. Na graça não há dízimo. É isso que muitos dizem. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado a praticá-lo. Como vimos na leitura bíblica em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Antecede a lei de Moisés. A prática do dízimo. Nós lemos na leitura bíblica de classe Gênesis 14, verso de 17 ao versículo 20. E aqui no texto que nós lemos, na revista, e é um texto bíblico, você pode acompanhar na sua Bíblia, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele entrega o dízimo de tudo, ele entrega o dízimo. E isso é anterior à lei. Isso é anterior à lei. Você percebe? Então, não é porque está na lei de Moisés que é só para os tempos da lei. Antecede o período da lei. Antecede a lei mosaica. Você quer um outro exemplo disso? Jó. Lá em Jó, você vai ler, por exemplo, Jó capítulo 1, verso de número 5, que ele entregava ofertas de sacrifício a Deus pelo pecado dos seus filhos, antes da oferta pelo pecado ser estabelecida na lei mosaica. Então, a oferta pelo pecado, o sacrifício e a adoração a Deus antecedem também a lei. Se você usa a justificativa de não dizimar porque é da lei e não da graça, você também... mas nós não sacrificamos animais, mas nós ainda adoramos a Deus e clamamos a Deus pelo perdão dos pecados. Até porque também está escrito que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não de ovelhas, nem de bodes, nem de carneiros, nem de novilhos, mas o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós adoramos a Deus e pedimos perdão pelos pecados, mesmo tendo sido perdoados e justificados pela graça em Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui. Abraão deu dízimo de tudo que tinha, centenas de anos antes da lei. Perceba isso. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta.
Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver, entregar o dízimo. Devolver. Tá? O amor excessivo ao dinheiro. Essa é uma justificativa muito mais plausível. E Paulo fala a respeito disso em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, que diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé. Porque para muita gente, 10, 100, R$ 1.000 no shopping ou numa viagem, e nada contra viajar, me permita compartilhar aqui algo que eu ouvi de um irmão muito querido outro dia. Crente não tira férias. O diabo não tira férias. É verdade, o diabo não tira férias, por isso que a vida dele é um inferno. Tá? Mas tem muita gente que R$ 1.000 num passeio é pouco. Mas os mesmos R$ 1.000 na igreja é muito. É demais. Para ninguém dizer que eu estou apelando, R$ 10 no shopping mal dá para o sorvete. É pouco. Mas quando se trata de ofertar, tudo isso. Na sua cobiça, alguns se desviam da fé. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou que colocam desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mal discipuladas. Isso também é resultado de um ensinamento equivocado. Ou, muitas vezes, da falta de ensinamento. E me permita mais uma pausa aqui. Nós, muitas vezes, que levamos a sério a relação com a palavra de Deus e com os ensinamentos da Bíblia e não distorcemos, não apelamos, não ligamos o dízimo e a oferta à salvação, não fazemos disso a primazia do culto. Muitas vezes nós ficamos com medo de ensinar o povo para não sermos colocados na mesma balança daqueles que são verdadeiros mercadantes, como que eu vou dizer? Mercadejadores da fé. Aí a gente fica com medo de ser colocado no mesmo balaio, no mesmo pacote, no mesmo prato da balança. Aí a gente comete o erro de não ensinar o nosso povo, e não ensinando o nosso povo, nós corremos o risco de sofrermos, de sermos privados e estamos impedindo que os crentes, os nossos irmãos, aqueles a quem ensinamos, desfrutem da plenitude da bênção de Deus através do dízimo e da oferta. Não como barganha, repito. Mas aí a gente fica com medo de ser chamado de picareta e aí a gente não ensina. Nós devemos ensinar as Escrituras, ela toda, no que diz respeito à santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós devemos ensinar a soterologia, a bibliologia, teontologia, nós devemos ensinar a pneumatologia, nós devemos ensinar as doutrinas bíblicas, inclusive a doutrina que diz respeito à mordomia, no que diz respeito a dízimo e oferta. Mas com medo de sermos taxados, de sermos rotulados, acabamos por não ensinar o povo. Que Deus nos guarde. Vamos continuar aqui. Ou porque são extremamente apegadas ao dinheiro. São duas possibilidades. Alguns são apegados ao dinheiro, outros não têm conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia diz, e nós que deixamos de ensinar com medo de não sermos rotulados, enfim. São pessoas presas pela avareza, muitas delas, infelizmente a verdade é essa.
não dá para colocar panos quentes. Muitos não fazem por causa da avareza. Veja o que diz Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ainda em Hebreus, no capítulo de número 7 e o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Você entrega ao pastor, ao diácono, ao guardador de oferta da igreja, tá? E guardador de oferta, tesoureiro da igreja, não é dono do dinheiro da igreja e nem o pastor. Mas isso a gente fala depois. Aqui recebem os dízimos homens que morrem. É claro que o obreiro é digno do seu salário, aquele que se dedica ao altar, vive do altar, que coma do altar, que viva do altar, não se deve atar à boca o boi que debulha. Aqui tomam os dízimos homens que morrem. Ali, todavia, porém, aquele de quem se testifica que vive para sempre. Eu vou repetir o texto sem as anotações do pastor. Aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Você entrega aqui e o seu ato de fé, o seu ato de amor, o seu ato de gratidão, o seu ato de liberalidade é recebido pelo Senhor na eternidade, no céu. Então, nós não devemos estar apegados a essas coisas. Até mesmo porque, olha, só para ficar mais claro no que eu disse, que o obreiro é digno, Gálatas capítulo 6, verso 6, o que é instruído na palavra, você que é instruído na palavra, e tem quem o instrua, a Bíblia diz o seguinte: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Você tem o dever, por gratidão. Eu vou tirar a palavra dever, vai. Mas a Bíblia orienta você a ser grato e repartir dos seus bens com aquele que o instrui. Chegamos ao final do segundo tópico e a síntese é: o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Você é avarento? Você é avarento? Você é apegado aos bens? Aonde está o teu coração? Porque palavras de Jesus: aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Não ajuntem tesouro na terra, porque na terra traça, ferrugem e ladrão consomem, mas no céu, de maneira alguma. Então não pense nas coisas que são de baixo. Precisa sim. Precisamos sim. Por isso que Deus nos concedeu todas as coisas. Deus cria o Éden e depois planta o homem ali no Éden. Deus criou todas as coisas para o homem, para que ele cuidasse de todas as coisas, administrasse todas, que fosse mordomo das coisas de Deus aqui, o mesmo conosco. Mas o nosso coração deve estar em Deus, que nos concedeu todas as coisas. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Terceiro e último tópico da nossa lição fala a respeito disso. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor,
Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é criador e provedor de tudo. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É tudo de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos 17, 24. Deus fez o mundo, tudo que nele há, e ele é Senhor do céu e da terra. Tá bom? Tudo o que existe no mundo, incluindo as suas riquezas, isso foi criado por Deus. Portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir, isto vem de Deus. Isto vem de Deus. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés em Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riqueza. Força, inteligência, capacidade, tino para os negócios, tudo isso é dom de Deus. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. Ser dizimista, ser liberal no dízimo e fiel no dízimo e na oferta nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de todas as coisas. Mas nós somos eternos insatisfeitos. Nunca nada está bom para nós. Nunca é o suficiente. Deixa eu te dar um exemplo. Deus planta o homem no Éden. De tudo que tinha no Éden, Deus deixou à sua disposição para que ele cuidasse, para que ele fosse abençoado a partir daquelas coisas de Deus que ele estava cuidando, mas dali ele comeria, ele beberia, ele viveria. E Deus pediu que apenas uma árvore em todo o jardim ele não tocasse. E ele foi incapaz, o ser humano, Adão e Eva, começou nele, foi incapaz de permanecer fiel e não tocar naquilo que era de Deus. Aquela árvore, todas as outras não foram suficientes. Deus tem te dado tudo e te pede que entregue o dízimo, a oferta, mas nem isso você quer entregar. Até a árvore de Deus você quer. Me perdoa, talvez alguém vai dizer, pastor, o senhor tirou de contexto, forçou a interpretação, feriu a hermenêutica, mas é um exemplo bem claro para você entender. Tá bom? Você tem 90% para administrar e devolver os 10% a Deus. Mas os 10% é que fazem falta. Os 10% é que a igreja não precisa. Para você que é muito apegado ao salário do pastor, a igreja não tem só essa despesa. A igreja tem uma assistência social. A assistência tem outros obreiros, a igreja tem outros obreiros, pessoas que têm dedicado a vida a outras pessoas, na visita, na oração, na capelania, na evangelização, nas missões. Mas o que te faz falta são os 10%. Vamos continuar aqui. Segundo, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus.
Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato de o homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Deus tomou o homem e o plantou ali, e o pôs ali. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Mas me permita citar aqui o verso de número 2. Ora, além disso, de que sejamos vistos, considerados pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, além disso, o que se requer de nós que somos dispenseiros, o que deve ser achado no dispenseiro é que cada um seja fiel. Fiel. Um velho pregador um dia disse: o povo, na verdade, é manipulável, porém, eu, enquanto obreiro, enquanto pastor, enquanto ensinador, enquanto pregador, eu não tenho o direito de manipular a fé do povo, a crença do povo. Eu devo me permanecer fiel enquanto ministro e dispenseiro dos mistérios de Cristo. Devemos nos manter íntegros, fiéis, em toda a doutrina, em toda a palavra, inclusive no que diz respeito a dízimos e ofertas. Não temos o direito de manipular o povo, arrancando do povo, tirando do povo aquilo que a Bíblia não nos orienta a fazer. Vamos continuar aqui. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não te deixarei, nem te desampararei. Foi o que o escritor aos Hebreus escreveu em 13:5 de Hebreus, que já lemos hoje aqui. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Ele põe na lista como sendo injustos os imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que por causa da avareza muitos se desviam até mesmo da fé. Nós já lemos hoje aqui 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 10. Chegamos ao final desta lição. Chegamos ao final desta meditação. A síntese do terceiro tópico é: a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como dispenseiro desta provisão de Deus para nós. A conclusão da lição é: vimos nesta lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada, obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Antes de encerrar, me permita aqui um parêntese. Tem muita gente que fala de dízimo, de oferta, de pastor e de crente, que nunca nem na igreja foi, que nunca pôs o pé numa igreja. Até emissoras de televisão que se prestam a dizer que pastores são estelionatários da fé. Mas essa gente nunca entregou uma oferta. Essa gente nunca entregou o dízimo. E o pastor que eles acusam, ou qualquer outro, nunca pediu a essa gente nem oferta e nem dízimo, e nem ensinou essas pessoas a respeito de dízimo e de oferta, porque elas nunca fizeram questão disso. Então, que satisfação temos que dar a essa gente? Nós devemos satisfação àqueles que são membros do corpo de Cristo. É um privilégio nosso. Viu? Só para acrescentar aqui uma leitura bíblica, leia comigo Lucas, capítulo 8. Eu vou ler aqui, se você puder, leia também, porque isso aqui expressa gratidão. Olha só. 8 de Lucas, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e ensinando o evangelho do reino de Deus. E os 12 com ele. Lucas está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam a Jesus, ou o serviam com os seus bens, com as suas fazendas, por gratidão por aquilo que Jesus fez a elas, e por elas, na vida delas, elas tinham prazer em servir ao Senhor Jesus com os seus bens, com a sua fazenda. Isso é gratidão, isso é liberalidade, amor pelo Salvador e não pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Para que você ame ao Senhor e a sua vinda mais do que as coisas que são da terra. Porque se o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está à destra de Deus Pai, nós, que somos seus servos, devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Eu me despeço de você aqui em mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã, te fazendo um convite para na próxima semana estar conosco. Estamos chegando ao final desta importante lição. E já tem uma outra igualmente importantíssima sendo preparada, uma nova lição para ser compartilhada com você. Beijo no coração, Deus te abençoe, até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.